No Reino Unido, um dos maiores protestos em grande escala, maiores em grande escala até um pleonasmo, mas um dos maiores protestos em tempos recentes do Reino Unido aconteceu no sábado, dia 13 de setembro. Já estava marcado, como a gente dizia, para falar sobre liberdade de expressão. Tomou um contorno maior com o falecimento, o brutal assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. Indo para os números, os organizadores falam em 3 milhões, o que faria desse o maior protesto da história do Reino Unido. As autoridades dão um número bastante diferente, com 110 mil, o que ainda coloca ele entre os maiores, mas muito longe das figuras dos números milionários, então, colocados pelos organizadores. Eu vou colocar aqui as imagens ao lado. Seja qual for o número oficial ou aquele que vem dos organizadores, fato é que foi coisa que chamou a atenção do mundo ao preencher as ruas de Londres, como vocês veem por aqui. Essas são algumas das imagens divulgadas pelos organizadores dos protestos. Um dos organizadores chama-se, o nome dele de fato é Stephen Lennon, mas ninguém o chama assim, ele é conhecido como Tommy Robinson, e tem sido uma das pessoas que tem tido uma retórica muito forte quanto a crimes cometidos em meio a uma crise migratória no Reino Unido. Muita gente rotula o discurso dele como extremista, e isso é parte também da tensão que vai por aí. Vamos passar então pelos detalhes que a gente tem da manifestação e a gente passa depois pelas implicações, as nuances de um discurso que muita gente que chama a atenção do mundo, conforme a gente tenta entender também o desdobrar depois do falecimento de Charlie Kirk. Então, foram pelo menos dezenas de milhares de pessoas, número oficial de 110 mil, que se reuniram no centro de Londres. O nome da manifestação é Unite the Kingdom, ou Una o Reino, mas também tem aí uma brincadeira com o som de United Kingdom, Reino Unido. Foi convocada, como a gente dizia, pelo Tommy Robinson. Foi apresentado como, pelos organizadores, um ato de defesa da liberdade de expressão e da herança cultural britânica. Teve aí apoiadores de pautas conservadoras, também críticos de imigração e também defensores de políticas migratórias mais rígidas. A manifestação principal foi organizada para coincidir com um protesto paralelo, então, conforme acontecia também a homenagem ao ativista conservador Charlie Kirk, que foi assassinado, claro, no campus da Universidade do Vale de Utah dias antes. A gente vai passar pelo seguinte, então. Alguns dos oradores incluíam algumas das principais vozes na Europa que falam contra a imigração desenfreada, e até teve aí o empresário Elon Musk falando. A fala dele, claro, foi uma das que mais chamou a atenção nas redes sociais, conforme ela também condensava muito da retórica. Para a gente ter noção de qual foi o teor dos discursos, a gente ouve na sequência, então, Elon Musk. Nossa produção resgatou um trecho da fala dele, que falou por chamada de vídeo, tá? Do carro de som, não teve lá presencialmente. What I see happening is a destruction of Britain. Initially a slow erosion, but a rapidly increasing erosion of Britain with massive uncontrolled migration, a failure by the government to protect innocent people, including children who are getting gang raped. It's unreal. The government has failed in its duty to protect its citizens, which is a fundamental duty of government. This has got to stop. There needs to be massive government reform in Britain. And the people need to be in charge, not some bureaucracy that doesn't care. Elon, I believe that's what we've started today. Power by the people, sending a message worldwide. Elon, you spend an incredible lot of money on X. Why is free speech so important to you? Well, I believe you can't get to the truth of things without freedom of speech, without active debate. There's so many on the left that want to just crush debate and put people in prison just for talking, as you were, just for speaking their mind. The essence of democracy is it should be a government for the people, by the people, In fact, this is a government against the people and not for the people. Muito bem, a gente já viu então Elon Musk se manifestando, falando então na manifestação no Reino Unido. Primeiro a gente vai tentar fazer o exercício de entender a lógica por trás dos protestos, tentar levar você para dentro de fato o que passa pela cabeça dos organizadores e entender a lógica por trás disso. Depois a gente pode falar sobre algumas das questões que trazem um contraponto para isso e por que algumas pessoas rotularam isso como algo extremista. Assim a gente vai conseguir ter um panorama mais amplo e dar essa notícia a atenção que ela merece. Eu vou começar pelo seguinte, eu estava até olhando o chat aqui da transmissão ao vivo pelo YouTube conforme a gente estava ouvindo Elon Musk falar e o senhor Lucas publicou aqui justo na nossa vez ser adulto. E isso é um dos pontos que certamente permeia também o porquê da comoção com a morte de Charlie Kirk.
ele era uma voz conservadora em um momento de ruptura geracional, de ruptura entre gerações. E quando a gente fala mesmo dos organizadores dessa manifestação, ou de tantas outras pessoas que discursavam por ali, são por muitas vezes jovens. Enquanto muitas vezes uma geração mais velha de políticos, nesse período, após o final da Guerra Fria, falava de fronteiras abertas, um aumento de cooperação econômica, de uso emergencial de dívidas para uma série de motivos, desde conter crises financeiras até crises sanitárias, o fato é que parece haver uma ruptura geracional e é um fenômeno político observado muitas vezes em uma série de países pelo mundo. Uma situação na qual muitos jovens sentem que estão prestes a passar suas vidas pagando tributos para pagar juros de dívida e não investimentos que vão ser revertidos em infraestrutura que, de fato, tem uma posição de reversão de investimento para seus países. Isso acontece em um mundo caótico, que eles vão herdar com algumas das maiores tensões desde a Segunda Guerra Mundial e um gasto imenso destinado à defesa. São alguns dos pontos aonde se vê, no encalço disso, o controle migratório muitas vezes falhando em gerar uma migração que consiga condizer com segurança pública. E enquanto a gente busca aqui não ter um discurso que seja, de qualquer forma, tomando uma posição a respeito disso, a gente pode entender o seguinte: essas são sociedades que se tornaram mais e mais caóticas em termos de segurança pública e, nessa manifestação, muita gente protestava por uma falta da defesa da herança cultural britânica. Sentiam que a imigração desenfreada estava ameaçando a herança cultural, além do problema de segurança pública. Isso é parte do raciocínio que fica por aí, e muita gente alegava mesmo que muitas vezes imigrantes ilegais estavam cometendo crimes hediondos de ordem sexual contra menores de idade. Não posso nem começar a falar muito que o YouTube pesca essas palavras e daqui a pouco baixa o número de visualizações, restringe o alcance da transmissão. Mas eu acho que a gente consegue entender alguns dos pontos que trazem tantos jovens à tona. Isso também é uma situação na qual esses discursos que se tornam mais e mais fervilhantes em um grande setor do eleitorado, em um grande setor da demografia na Europa e, de fato, em muitos lugares pelo mundo, principalmente com a demografia dos homens jovens, e a gente já passou por pesquisas disso anteriormente aqui nas nossas reportagens, se vê um cenário onde os canais de expressão para isso muitas vezes ficam tolhidos. Quando Elon Musk compra o X, antigo Twitter, e de fato mudarão só o nome, mas as diretrizes quanto à moderação de conteúdo dessa rede, ou quando Mark Zuckerberg também anuncia que vão ser mudadas as diretrizes quanto à moderação de conteúdo do Facebook para que sejam menos restritivas, isso responde a um período onde as coisas foram a um ponto extremo, quando se falava da pandemia ou quando se falava da tal cultura do cancelamento há apenas poucos anos atrás. É um protesto que não só traz um ponto quanto ao debate público em geral, mas um ponto quanto a uma mudança de gerações e quanto a como as próximas gerações podem encarar, ou uma parte delas, encarar a política. Isso é um dos pontos que ajuda a gente a entender o raciocínio por trás disso e, tendo Charlie Kirk como um representante do conservadorismo entre os jovens, um homem que, afinal de contas, segundo a Turning Point USA e sua organização, atraiu 15 bilhões de visualizações nas redes sociais em 2024, bem, isso ajuda a gente a entender um pouco a lógica quando a gente fala dos jovens por ali. Por outro lado, houve repercussões também rotulando isso como algo extremista ou como uma coisa onde era necessária mais cautela. As manifestações foram criticadas também por violência, enquanto, certo, os organizadores falam que a violência foi muito pontual e mesmo que ocorreu por parte de uma má gestão feita pela polícia em certos pontos da manifestação, os dados que a gente tem são os seguintes para vocês terem a informação. Houve alguns pequenos confrontos esporádicos com a polícia, foram contabilizados 26 policiais feridos e pelo menos 25 prisões por desordem e agressão. A Polícia Metropolitana de Londres também falou que as pessoas que haviam agredido policiais e que escaparam, também haveria então algum tipo de prossecução penal contra elas e eles encontrariam as pessoas que houvessem cometido eventuais crimes durante a manifestação. A operação de segurança também foi ampliada em função de vários alertas prévios sobre um risco de violência. Então houve essa informação. A gente teve também a reação do premier britânico Keir Starmer. Se a gente tem, podemos colocar na tela, vamos lá. Keir Starmer falou o seguinte: as pessoas têm o direito a um protesto pacífico, é central aos valores do nosso país, mas nós não iremos aturar ataques a oficiais da polícia fazendo seu trabalho ou pessoas que se sintam intimidadas nas nossas ruas devido à sua origem ou à cor de sua pele. A Grã-Bretanha é uma nação orgulhosamente erguida sobre tolerância, diversidade e respeito. A nossa bandeira representa o nosso país diverso e nós jamais iremos rendê-la àqueles que a usam como um símbolo de violência, medo e divisão. Esse foi o pronunciamento, então, de Keir Starmer, o premier britânico, que citava a possibilidade de extremismo ou de um discurso antimigratório que tomasse um tom que pudesse ser considerado discriminatório ou prejudicial. A gente aguarda para ver os próximos desdobramentos, mas, por certo, isso faz parte de um fenômeno mais amplo, onde a gente já havia mesmo pontuado por toda a Europa, e se a gente citava mais cedo que o Alternativa para a Alemanha, o AfD,
na principal potência econômica do continente ganha tração, isso também é verdade para alguns outros partidos mais à direita. A gente vê isso com a Reunião Nacional na França e Nigel Farage, o principal líder de uma direita alternativa mais conservadora no Reino Unido, também tem ganhado terreno em termos de pesquisa e também em eleições locais. As eleições gerais no Reino Unido ainda estão distantes, mas pouco a pouco a gente vê uma mudança no ambiente político na Europa, uma coisa que também puxa muito do que é essa ruptura geracional e o voto dos homens jovens, e que atrai demais pautas como essa. Afinal de contas, até se a gente fala do Keir Starmer, que está aqui do lado, ou da Mette Frederiksen, que é a premier da Dinamarca, até a retórica deles muda quando se fala de imigração ou algumas outras dessas pautas para ser mais flexível.